O que você faz quando você conquista tudo o que a sociedade disse que você devia querer, mas a sua alma ela continua com aquela sede imensa que você não consegue compreender? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo episódio dessa aulinha aqui no canal, onde a gente está desmistificando os arcanos menores para além dessa coisa óbvia, né? E se no primeiro vídeo a gente viu o impacto doloroso da desilusão com a carta do Três de Espadas, hoje a gente vai entrar num território aí dos iniciados, né? A gente vai falar sobre o Oito de Copas. Essa cartinha aqui que a maioria dos livrinhos de tarô vai falar para você, né, que essa carta ela fala sobre uma viagem, ela fala sobre um abandono, ela fala sobre tristeza, mas o que está escondido na matriz desse arcano é um dos processos mais profundos da psicologia humana, é a alquimia da renúncia voluntária. Então é o momento exato em que o ser humano ele decide dar as costas para o que é confortável, para o que é seguro, para ir atrás daquilo que é verdadeiramente sagrado. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai entender a diferença entre quem está fugindo dos problemas e quem está vivendo o chamado da própria evolução. E se você tá aqui, tá gostando, tá maratonando essa série para se tornar um tarólogo de elite, elevado e profundo, então já clica aqui no gostei, né? Confere se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui, porque isso ajuda muito também o meu trabalho. Vamos lá, olha para o cenário dessa carta comigo. Decifra aqui comigo essa gramática visual que a maioria das pessoas ignora, mas que é muito óbvia, muito óbvia. Nessa primeira visualização aqui, a gente está vendo o quê? 8 taças douradas. Elas estão perfeitamente organizadas, empilhadinhas, só que repara bem aqui nessa imagem que tem uma lacuna entre essas taças. Essa falta de uma taça para que tudo fique totalmente simétrico e perfeito. Esse detalhezinho, esse buraco, esse vãozinho é muito cirúrgico, porque ele representa esse vazio existencial que a gente carrega, essa falta sutil que fica lembrando a nossa psique que ela não pode ser totalmente preenchida por bens materiais, por alguma validação externa, pelo status social. Então esse vaziozinho aqui que vem, a gente vê o viajante, a pessoa que está dando as costas para as taças, que ele mesmo levou anos para colocar ali e está caminhando em direção a montanhas escuras. Só que repara bem na cor da roupa dessa pessoa. Tá vestindo o quê? Um manto vermelho. E o vermelho é a cor do sangue, a cor da energia vital, da paixão, da libido. Então, esse pequeno detalhe já tira da nossa mente qualquer tipo de interpretação rasa de depressão, como muita gente quer colocar essa carta como depressão. E eu, tipo assim, porque se você olha bem, o viajante na carta, ele não tá sem energia. Ele escolheu ativamente retirar a força dele de vida daquele cenário que estava saturado. Então ele está guardando essa paixão, essa vitalidade para investir na busca por ele mesmo, por um novo propósito, por um novo caminho. E aí o céu está acontecendo um eclipse. Observa bem o céu. O céu, enquanto ele está em busca desse novo caminho, deixando tudo aquilo que ele construiu para trás. Isso aqui já é uma reflexão poderosíssima, gente. Porque muitas vezes a gente constrói muitas coisas, rala para ter muitas coisas, a gente constrói ali o nosso império. Só que aí, aquele império, ele estagna no sentido de salto quântico, nível de consciência. E aí você precisa dar um passo a mais. A sua alma pede mais expansão.
E aí, nesse momento que tem essa lacuna, você entende, eu preciso ir atrás de mais. E aí você fica com um apego ao que você construiu, você não consegue soltar isso. Então, assim, essa carta ela não representa depressão, ela não representa tristeza, ela não representa abandono, ela representa a coragem que essa pessoa teve de se desapegar daquela estrutura que foi construída para ir em direção a um novo caminho, um novo ciclo, uma nova direção. E aí no céu, como eu disse, está acontecendo o que? Um eclipse, que é a consciência do ego. E aí o sol, que é o papel social, né? Então, assim, é a luz da sua intuição iluminando o seu inconsciente, guiando os seus passos nessa noite escura da alma, que inclusive eu vou fazer outro vídeo depois explicando como é que é esse processo da noite escura da alma, nesse processo de alquimia, de transformação. Então, assim, para você conduzir um atendimento de alto valor, profundo, né, você precisa ancorar essa carta, entender essa carta sobre essa coisa da psique, da mente. Na psicologia analítica de Jung, né, esse 8 de copas, ele é a representação perfeita desse nosso processo de individuação. Especificamente o que a gente chama de metanoia, que é essa crise da segunda metade da nossa vida, porque na primeira metade da nossa vida, o nosso ego ele precisa construir essas taças. Então ele quer se firmar no mundo, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter aprovação social, só que aí chega um momento que a sua alma pede profundidade, expansão, entende? E aí esse indivíduo, ele precisa deixar as conquistas do ego para trás e subir essa montanha escura da própria mente dele para descobrir quem ele é de verdade. E aí, estudando mais profundamente, eu vi que a neurociência ela explica tudo isso através de um fenômeno biológico que é chamado de adaptação hedônica, que é quando o seu cérebro ele é programado para se acostumar somente com estímulos que sejam gratificantes. Então, quando o ser humano ele recebe continuamente esse mesmo nível de conforto, esse mesmo nível de segurança, o cérebro ele vai realizar uma regulação muito baixa desses receptores de dopamina. Então, a segurança ela vai começar a gerar o quê? Tédio. E aí, nesse momento, é o momento onde você precisa se afastar dessas taças para ativar essa rede de modo padrão no seu cérebro, para fazer essa ligação neural que só é feita quando você está num processo de introspecção profunda, quando você está no processo de meditação, quando você está no processo de novos sentidos existenciais. E aí você vai me dizer, tá bom, Flávia, ok, beleza, mas como é que eu vou olhar tudo isso, né, quando a carta sair na mesa? E eu vou te dizer como que é separando a luz da sombra. Quando esse 8 de copas ele vem na luz, ele vem com essa retirada sagrada, que é essa maturidade que a pessoa está demonstrando ali para encerrar um ciclo que já cumpriu todo o seu papel, sem raiva, sem mágoa, com muita gratidão. Então é quando a pessoa ela olha para um casamento que acabou, ou ela olha para um emprego que é super estável, só que não está mais fazendo sentido, e ela diz para ela mesma, olha, eu vivi o melhor aqui, mas agora eu preciso ir embora para que eu não morra em vida. Então é um desapego consciente, entende? Só que aí quando essa carta ela vem na sombra, esse arcano, ele já vira um escapismo, já vira uma fuga neurótica, porque essa pessoa ela não está se retirando por maturidade. Ela está tentando fugir dos conflitos porque ela não tem coragem de enfrentar esse encerramento. Então, essa pessoa se torna aquela eterna andarilha que muda de cidade, que muda de namorado, que muda de emprego. A qualquer sinal de dificuldade, qualquer sinal de cobrança, ela muda. Quero mudar de namorado, quero mudar de emprego, quero mudar de profissão. Então, assim, ela vai usar essa vibração na sombra com a desculpa de que tudo ao redor dela não tem mais sintonia com ela. Então, na sombra, essa busca espiritual se torna uma máscara para a pessoa fugir das próprias responsabilidades que a vida adulta está trazendo para ela.
Tá, Flávia, mas como é que eu vou trazer tudo isso para o meu atendimento, todas as informações, e eu espero que você esteja com um caderninho anotando tudo. Se o seu consulente ele chegar até você se queixando desse vazio crônico que ele sente, mesmo ele tendo uma vida confortável, e aí essa carta do 8 de copas, ela sai coroando essa tiragem, você não vai dizer que essa pessoa tá com encosto, né, com um obsessor, que ela vai perder tudo, né? Você vai, né, mostrar para essa pessoa que esse sofrimento que ela está sentindo, esse vazio, não é um sinal de fracasso, não é um sinal de depressão, né? Essa pessoa, ela construiu as suas 8 tacinhas, né? 8 tacinhas com muita maestria. Então, o que ela está sentindo é a fome, né? Que o dinheiro e o status não podem comprar. Né? Essa pessoa ela está sendo chamada para se conhecer de verdade. E ela não vai conseguir fazer isso se ela estiver na sombra dessa fuga impulsiva. Então, ela pode manter essa estrutura dela no mundo, mas ela precisa resgatar esse manto vermelho da vitalidade, resgatar os hobbies que ela gosta de fazer, a conexão dela com a espiritualidade, esse espaço sagrado de silenciamento dentro dela. Então, ela vai subir essa montanha, só que de maneira consciente. Então, quando você faz essa intervenção, você dá um norte real para essa pessoa. E ela vai sair da sua sessão compreendendo todo esse mapa da própria psique dela. Esse encontro, esse chamado, esse vazio que vai ser preenchido com essa descoberta e essa expansão de consciência. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês nessa aulinha de hoje, e eu quero ouvir aqui, deixa aqui nos comentários, porque toda vez que a gente traz um conteúdo assim, a gente também vai tocar na nossa própria feridinha, porque a gente é um inconsciente coletivo, a gente está unificado. Então me conta aqui nos comentários. Qual foi a estrutura ou relacionamento que você já completou na sua vida, né? Aquele ciclo que você completou, que exigiu de você a coragem de você vestir esse manto vermelho e caminhar sob o eclipse. Pode contar aqui nos comentários, eu quero ler a sua história, tá? E se esse segundo episódio dessa nossa aulinha expandiu a sua visão, tirou você da percepção do óbvio, deixa aqui o seu like, deixa o seu gostei, né? E se prepara, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre a força da ação. Então a gente vai destrinchar o cavaleiro de paus, tá bom? Um beijinho e até lá!